Em 20 de novembro de 1793, nascia no engenho Antas, na província de Pernambuco, o estadista que, com o seu pragmatismo, conseguiria edificar a grande obra civilizatória do Império Brasileiro. Pedro de Araújo Lima advinha de uma poderosa família abastada, via em sua juventude uma feliz recuperação econômica da cana-de-açúcar, fazendo seu pai, Manuel de Araújo Lima, apostar o prestígio da família na educação de seu filho. Aplicado e perspicaz, concluiu os estudos primários em Recife, saindo diplomado em latim, geometria e filosofia racional. Garantiu com isso seu ingresso na Universidade de Coimbra, onde seria mestre em cânones, se destacando como aluno exemplar e aplicado. Em 27 de agosto de 1819, ganhava seu mestrado e se iniciava na vida política. No período em que esteve fora do Brasil, estourava em Pernambuco a revolta de 1817, de cunho separatista e republicano, que dera alcunha de herói aos Cavalcantes, que descendia por parte materna, sua mãe, Dona Ana Teixeira Cavalcante, filha do coronel Pedro Teixeira Cavalcante. Com a supressão da revolta, em 1820, estourava a Revolução Liberal do Porto, e o prestígio da família lhe garantiu, em 1º de junho de 1821, a cadeira na Assembleia Nacional Constituinte como deputado às Cortes de Lisboa, representando seu estado, Pernambuco. A bancada paulista, capitaneada por Antônio Carlos de Andrada, era composta por performáticos debatedores de primeira linha, defendendo raivosamente os interesses brasileiros e realizavam discursos antológicos na Assembleia, enquanto Araújo Lima delimitava seu caráter, que lhe seria marca registrada. Educava-se na deseducação alheia. Era frio, comedido, observador, prudente e com dote único de análise objetiva em meio aos mais calorosos eventos políticos. Tal temperamento garantiu-lhe naquela situação sair pela porta da frente no momento em que o Brasil se declarava independente, enquanto os calorosos debatedores paulistas eram obrigados a fugir foragidos de Portugal. Sua compostura, honradez e moderação era a marca registrada de sua imagem aristocrática, que lhe rendia respeito até mesmo de seus adversários. Nunca perdia a calma e nem maculava sua imagem, sendo sempre requerido tanto por liberais exaltados quanto pelos mais fiéis políticos aliados do imperador Dom Pedro I. Foi membro da Constituinte de 1823 e não pestanejou com as ações do jovem imperador de fechá-la e outorgar a Constituição. Foi tão frio a ponto de receber o convite do próprio imperador para assumir o Ministério do Império, uma das pastas mais importantes à época. O primeiro reinado seria desastroso, com atritos incessantes entre o imperador moderador executivo e o legislativo liberal radical, tendo durante o ano de 1823 ido à Inglaterra observar com astúcia o regime parlamentar anglo e em 1824 ido à França assistir à força performática de Carlos X. Voltava ao Brasil para atuar como deputado, com idas e vindas parlamentares, atuando politicamente com cautela e com seu olhar analítico, vendo a crise institucional incorrigível devido à cisão entre imperador versus Congresso, que se prorrogou até a Revolução Liberal, que terminaria com a renúncia de Dom Pedro I, dando início ao período regencial. Assiste à grande crise generalizada sem tomar lados. Fazia o que era de seu feitio, analisava, entendia, conciliava. Viu a face reacionária de José Bonifácio, que assumia a tutoria do pequeno Pedro, e entrava em conflito aberto com as alas liberais, formando seu grupo, chamado Caramuru, que pediam, acima de tudo, o retorno do imperador, apontavam a ilegalidade de uma regência não majestática e trabalhavam sistematicamente para descreditar os esforços liberais. Durante este conturbado período da regência trina, foi presidente da Câmara e legou pastas ministeriais, da Justiça e do Estrangeiro,
mas ainda mantendo uma posição morna em relação à fragmentação dos grupos políticos. Antônio Feijó, tido como líder dos liberais moderados, trabalhava pela reorganização política do Império através do Ato Adicional à Constituição de 1834, que substituía os conselhos provinciais por assembleias legislativas provinciais, que seria, nas palavras do redator principal do projeto, Bernardo Pereira de Vasconcelos, o Código da Anarquia. A tentativa de federalização do país vinha acompanhado da morte de Dom Pedro I no estrangeiro. Imobilizando as forças reacionárias, se instituía a Regência Una e Antônio Feijó assumia um país se debulhando em revoluções de norte a sul, com o legislativo dividido em diversos grupos que não formavam maioria, tendo de lidar com uma inaptidão política insuperável devido à fragmentação administrativa instituída com o Ato Adicional, que por consequência se traduzia em um desmonte do exército que era fracionado pelos poderes provinciais. Neste período, Araújo Lima estava fora do poder ministerial, mas se reunia com Bernardo Pereira de Vasconcelos, que elaboravam uma resposta para contrapor o progresso liberal, o Regresso Saquarema. Criavam um cinturão com os caramurus remanescentes, os liberais moderados, os redutos reacionários mineiros e os partidos nortistas, cascudos. Desta conjuntura, produto de uma elite nativa, líquido puramente nacional, nascia o Partido Conservador, que teria o propósito de edificar um sistema institucional composto por maiorias funcionais e a formação de uma elite interiorana que correspondesse ao Brasil profundo para contrapor as elites liberais cosmopolitas que levavam o país à ruína e às vias da dissolução. Em meio a um país destruído pelos projetos liberais, Feijó, um liberal moderado, era sucessivamente atacado pelos radicais, até a total inaptidão de sua gestão. Em março de 1837, Bernardo já articulava uma frente regressista e Araújo Lima, aliado ferrenho, é eleito ao Senado. O regente passava por complicações na saúde. O espírito revolucionário liberal tornava a governança ato impossível. Seus aliados mais próximos se afastavam de si e a Farroupilha, suprimida com mãos de ferro, tinha solidariedade de liberais nas tribunas. A revolta tornava-se um calcanhar de Aquiles, com Feijó sendo até mesmo acusado de traidor, de cooperar com a revolução. Dizia ele: "Não sirvo para rei constitucional." Eis as palavras proféticas. Abandonado politicamente, via Araújo Lima, senador, um amigo com experiência política, tendo sido presidente da Câmara dos Deputados nos mais tortuosos momentos de agitação liberal. Via no temperamento frio e analítico do pernambucano o perfil do rei constitucional. Nomeou-o como ministro do Império e Feijó abdicaria em 19 de setembro de 1837, fazendo de Pedro Araújo Lima, o futuro Marquês de Olinda, o regente. Chegou com um poderoso time ministerial, conhecido como Ministério das Capacidades, com Bernardo Pereira de Vasconcelos como ministro da Justiça e do Império, Miguel Calmon na Fazenda, Maciel Monteiro na pasta dos estrangeiros, Sebastião de Rego Barros no Ministério da Guerra e Joaquim José Rodrigues Torres na Marinha. Era um time de tribunos, oradores implacáveis que faziam recuar os ataques liberais no Congresso, criando uma maioria política pela primeira vez no Império. A nata do pensamento saquarema governava de fato o país. Nas regências liberais, os partidos regionais haviam se tornado milícias, agitadoras das revoltas separatistas, devido às liberdades do Ato Adicional. Com as mãos de ferro, a maioria regressista tratava de emplacar a revisão do Ato Adicional, devolvendo as atribuições do poder moderador, fechando as assembleias provincianas, retirando o poder de nomeação das províncias, pondo fim ao eleitoralismo para cargos chaves da administração. Passava a nomear os presidentes da província, dava poder de ação ao Estado Central,
transformando as instituições não em veículos de representação, mas delegação do próprio poder imperial. Araújo Lima reinava em um silêncio aterrorizante aos liberais. Trocava seus ministros e realizava ações ousadas e politicamente improváveis, mas não perdia a maioria que resguardava seu sucesso. Desfazendo as reformas liberais, conseguia centralizar o poder de polícia, garantindo resultados efetivos na repressão das revoltas, e através da revisão do ato, unificava o sistema judiciário, conseguindo aplicar as leis em todo o território nacional, desarmando os poderes políticos locais. Ao mesmo passo, em seu governo, se esculpia a peça fundamental do império. As instituições eram refinadas e bem delimitadas com a revisão do ato adicional, sendo restituído o Conselho de Estado, as atribuições do poder moderador e instituído o cargo de presidente do Conselho de Ministros, pondo fim aos impasses entre poderes que causavam a anarquia do primeiro reinado. Como regente, tendo revitalizado a autoridade do poder moderador, os liberais temiam o poder majestático nas mãos de um Saquarema. Realizavam todo tipo de ato desesperado para tentar frear o regresso, sendo sua última ação o golpe da maioridade. Tentando adiantar a coroação de Dom Pedro II, que à época estava para completar 15 anos, o intuito era colocar Araújo Lima em uma panela de pressão. Se aceitasse, estaria ceifando seu reinado não majestático, pois em teoria, o jovem monarca teria preferência de apadrinhar o Partido Liberal, que o coroou. Caso fosse contrário à coroação, fortaleceria o Partido Liberal, pois ficaria em maus lençóis com a pessoa do imperador quando atingisse a maioridade. O Marquês, sempre meticuloso e comedido, articulou suas forças para tentar conter o golpe, mas era inevitável. A maioridade podia não estar na Constituição, mas estava impressa no espírito do povo que aclamava a Dom Pedro. Em resposta aos liberais, admitindo sua derrota, deixou o cargo com honra, reinstituiu o beijamão, aceitando o resultado, sendo entre os fiéis da coroa o primeiro. Afastado da regência, assistia às primeiras organizações políticas com o jovem imperador. As reformas e projetos de sua regência teria lapidado o assentamento dos 4 poderes para torná-los harmônicos. A ponto das políticas do regresso, sobre o auxílio dos Saquaremas, Marquês do Sapucaí e Marquês do Paraná, continuarem em andamento mesmo após a sua queda. Em 1841, ganha o título de Visconde, e suas políticas seriam mantidas até o fim formal do regresso, em 1844, que é quando se tem a ascensão Luzia de Manuel Alves Branco. O gabinete liberal era conturbado, apesar da maioria, era disperso e voltavam a trazer os problemas de governança da regência liberal. A impossibilidade de agirem como um bloco político gera como resultado crises ministeriais sucessivas, assistindo à ascensão conservadora no Senado, que desembocaria com o fim do gabinete de Alves Branco, em 1848, e a queda sucessiva dos governos liberais de Macaé, em maio daquele ano, e de Francisco de Paula Souza, poucos meses depois. Os liberais se auto-sabotavam com suas rusgas internas, pavimentavam o caminho para uma grande derrota eleitoral e, posteriormente, para uma grande derrota em campo de batalha em Santa Luzia, que daria o apelido do partido, e se via a ascensão da era Saquarema, com o imperador Dom Pedro II convidando Araújo Lima a compor um gabinete. Era o retorno do regresso. Em 29 de setembro, dia de São Miguel Arcanjo, entrava em cena o gabinete miguelista, dotado da bravura do santo guerreiro, edificariam um império, consolidando as bases nacionais, a doutrina de defesa, as bases da diplomacia brasileira, os alicerces da economia nacional e a firmeza da justiça. Em seu curto gabinete, foi de longe a joia da coroa na história do Império Brasileiro. Sobre sua chefia, promulgou o Código Comercial, a lei sobre terras devolutas e sobre o título de sesmaria. Criou a província do Amazonas, extinguiu o tráfico de escravos definitivamente, reformou o tesouro e as tesourarias de fazenda,
otimizando o orçamento imperial. Organizou o corpo diplomático e a doutrina de chancelaria imperial, incluiu o direito romano e o administrativo nos cursos jurídicos, suprimiu a revolta praieira, regulou o censo nacional, fez registro de nascimentos e óbitos, reorganizou a Guarda Nacional, deu regulamentos aos corretores, regulamentou a higiene pública e deu início a um trabalho vasto e seguro de consolidação econômica com os primeiros suspiros industriais. Era a Era de Ouro Imperial, que só encontraria fim em 1862, quando os Saquaremas terminariam de edificar sua obra com o gabinete de Luiz Alves de Lima e Silva, o futuro Duque de Caxias. Mas seria ainda no gabinete do Marquês de Olinda que as tensões no Prata dariam face dos conflitos geopolíticos do Brasil na segunda metade do século XIX. Ganharia o título de Marquês em 1854 e entraria para a história como vice-rei constitucional. Não possuía sangue azul, mas seu temperamento frio e seu perfil analítico mostraria à pátria os dotes necessários para se governar os trópicos, performance que, discreta em vida, o lançaria na história como um dos maiores estadistas brasileiros.